Vamos fazer agora a questão 11, né, da lista do segundo ano, atividade 3. Um cubo de gelo de massa 100 gramas, inicialmente a temperatura a menos 20 graus Celsius. É aquecido até se transformar em água a 40 graus Celsius. Aí ele dá aqui os dados necessários, calor específico do gelo, ele dá os dados do calor específico da água, o calor latente de fusão, e na questão dá os dados necessários. Letra A, ele quer saber que você faça um gráfico que represente a variação da temperatura versus a quantidade de calor trocada em cada etapa, que representa a curva de aquecimento da água. Então vamos fazer esse gráfico, né? Esse gráfico é assim. Vamos lá, letra A, depois eu volto para a letra B. O gráfico vai ser uma reta vertical, outra horizontal, tá bom? Aqui eu tenho quantidade de calor e aqui eu tenho a temperatura em graus Celsius, certo? A temperatura dada em graus Celsius, ok? E ele diz na questão que a temperatura inicial é menos 20, né? Desse gelo, cubo de gelo. Então ele vai esquentar. Quando ele chegar a 0 graus Celsius, ele vai entrar no estado de fusão, vai derreter. Depois ele vai esquentar até 40 graus Celsius. Pronto. 40 graus Celsius. Ele sai de menos 20 até 40. Aqui é o estado sólido. Aqui é o processo de mudança de fase. E aqui ele está no estado líquido. Líquido. Tá bom? Essa é a letra A da questão. Ok? Então aqui eu tenho calor sensível, porque é a variação de temperatura. Aqui eu tenho calor latente, que é a mudança de fase. E aqui eu tenho calor sensível novamente, que é no estado líquido. Então ele esquentou o gelo de menos 20 graus Celsius até 0 graus Celsius. A 0 graus Celsius a água entra em fusão, começa a derreter, não é? A pressão normal, pressão de 1 atm. Lembrando que a pressão tem que ser, a pressão aqui tem que ser 1 atm, que é a pressão ao nível do mar, tá certo? Isso é válido para a pressão normal, pressão de 1 atm, tá ok? E depois que ele derrete, ele esquenta essa água líquida, que aqui você tem parte dele em fusão, a parte é sólido mais líquido, sólido com líquido que está derretendo, né? Então você tem água no estado sólido e parte da água se derretendo e já fica no estado líquido, até que todo ele se derreta. Depois você esquenta essa água de 0 graus Celsius até 40. Esse é o gráfico. Essa é a letra A, tá bom? Letra B, vamos ver aqui. Letra B, ele quer saber o quê? A quantidade de calor sensível trocado no estado sólido e no estado líquido. Ótimo. Então, aqui está o estado sólido, calor sensível. Essa é a fórmula, mc ΔT, é o calor sensível. Onde M é a massa, C aqui é o calor específico naquele estado de agregação e ΔT é a variação de temperatura. Vou começar no estado sólido. Sólido. Então vamos lá. Vou chamar de Q1, tá bom? Q1, para diferenciar do outro. A massa ele dá na questão? Dá. Ele diz que é quanto a massa? 100 gramas. 100 gramas. Calor específico do gelo ele dá na questão? Dá. Tá aqui. 0,50. 0,5. Variação de temperatura. Olha aqui para o gráfico. Saiu de menos 20 foi até 0 no estado sólido aqui, ó. Então vai ser a final, que no caso, no estado sólido, ele varia a temperatura de menos 20 a 0. Então 0 é a final. Coloca aqui uma chavezinha. Menos a inicial, que é negativa. Por ser negativa, coloca entre parênteses. Fecho aqui. Então Q1 é igual a 100 vezes 0,5 é igual a 50 vezes menos com menos mais, né? Menos com menos mais. Menos com menos mais, fica mais 20. Então 50 mais 20, 1000 calorias. Então durante o estado sólido, o calor sensível trocado foi 1000 calorias. E durante o estado
o estado líquido, vou chamar aqui de Q2, né? Ou é chamado de Q2, não tem problema não. Q2. Nessa ordem aqui. Vai ser massa, calor específico, temperatura. Calor sensível, ele quer um estado sólido e um estado líquido. Agora eu vou para o líquido. Daqui para cá. Que eu chamei de Q2. Aqui eu chamei de Q1. Então, no estado líquido, como é que eu faço? Mesma coisa. A massa é a mesma, que não perdeu água, né? É 100 gramas. Quanto ao calor específico no estado líquido. No estado líquido. Aqui é líquido. Líquido. Quanto é que é o calor específico no estado líquido? Você vem para cá, nos dados, ele dá calor específico no estado líquido vale 1. Conhecido. A variação de temperatura no estado líquido, né? Durante o estado líquido. Ele saiu do 0 graus Celsius até 40. A final é 40, a inicial é 0. Variou daqui para cá, ó. Então, a final é 40, a inicial é 0. Então, Q2 vai ser igual a 100 vezes 40. 40.000 calorias. 100 vezes 40. 100 vezes 40 dá 4.000 calorias, desculpa. Eu tenho 40.000, não foi? Tá errado. É 4.000. 4 é 2 zerinho. 4.000 calorias. Esse foi o calor que essa água recebeu no estado líquido, para variar de 0 graus Celsius até 40 graus Celsius. O calor que ele recebeu foi essa. E esse é o calor sensível. Essa é a letra B. Tá bom? Essa é a letra B. Vamos agora para a letra C. Preste atenção. Vamos ler aqui, letra C. Letra C, está bem aqui focado. Letra C, ele quer saber a quantidade de calor latente trocado durante a fusão, só durante a fusão. Tá bom? Fazer bem aqui embaixo, dá para fazer até aqui embaixo. Ó, letra C aqui embaixo. Tá focado aqui? Tá. O calor latente de fusão trocado, quanto foi? Ó, essa é a forma M vezes L, F. Essa é a forma durante a fusão. Não há variação de temperatura, fica na horizontal. Aqui durante a fusão, o calor que ele recebe é para separar as moléculas, não para variar a temperatura. Por isso que permanece constante a temperatura quando a substância é pura. E essa é a fórmula. Então agora é só colocar. Ele quer saber a quantidade. Vou chamar isso aqui de Q3. Isso é para diferenciar dos outros. Você pode chamar como você quiser. Eu preferi chamar de Q3. Então aqui, ó, a massa é a mesma, 100 gramas, né? O gelo derretendo com a água, não é isso? Em estado de fusão, a mudança de fase. E o LF, o calor latente de fusão, ele dá na questão, tá aqui, ó. Vale quanto? 80, ele dá na questão. Então, durante a fusão, quantas calorias ele recebeu? 8.000 calorias. Tá aí. Essa é a letra C, né? Então, durante a fusão, ele recebeu 8.000 calorias. Tá bom? Recebeu 1.000 no estado sólido, recebeu 4.000 no estado líquido para esquentar a água e para derreter, para fundir, ele recebeu 8.000. Letra D, vamos lá para D. Ó, quantidade total de calor trocada em todo o processo. Vai ser Q1 mais Q2 mais Q3. Só somar. 1.000 mais 8.000 e mais 4.000. Aqui no estado sólido, aqui durante a fusão, aqui no estado líquido. Quanto é a quantidade de calor total? Aqui dá 12, 13.000 calorias. Ou 13 quilocalorias. Lembrando que 1 quilocalorias é igual a 1.000 calorias. E aí fizemos a questão. Tchau!